Galera, no vídeo de hoje a gente vai conhecer o Twinger Q10W, um projetor de entrada com uma boa especificação de brilho, né? São 9.800 lumens de brilho. Ele tem uma boa especificação também de imagem, porque é um projetor Full HD e ele também tem um áudio muito decente, que é o que dizem por aí na internet. Mas será que o que estão falando sobre ele é realmente verdade? É o que a gente vai descobrir logo após a vinheta, enquanto você deixa o seu precioso like aí. Vamos lá? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Tecmundo e hoje a gente vai fazer a análise do Twinger Q10W, mais um projetor da Twinger, né? A Twinger que fez o Twinger H6, que é um sucesso de vendas, um projetor muito top, e agora vem com o Twinger Q10W e também o Q10W Plus, tá? Que não, na verdade era para ser o vídeo do Q10W Plus aqui, mas estava sem estoque, eles me enviaram o Q10W mesmo. Mas olha que notícia maravilhosa para vocês. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link tanto para o Q10W como também do Q10W Plus, que você vai poder comprar com estoque aqui no Brasil. Então você não vai ter mais aquele medo de ser taxado ou de repente o produto voltar para a China. O produto já está aqui no Brasil, então você pode comprar tranquilamente, vai receber mais rápido, né? E vai chegar aí sem medo de nenhuma taxa de importação. Muito legal, né? Nesse vídeo aqui a gente vai analisar de maneira bem sincera o brilho, o desempenho do produto, o áudio, a funcionalidade, né? As funcionalidades dele e, claro, a qualidade de imagem, que é o que mais importa, tá? O aparelho vem aí numa caixa com uma apresentação super simples. Eu inclusive acho que deveriam, né, caprichar um pouco mais na apresentação do produto, mas como a intenção é trazer um produto de baixo custo, eles economizaram ali para poder diminuir o valor do produto. Dentro da caixa nós temos ali um controle remoto super simples, um cabo de força, um cabo RCA, um VGA e um HDMI e um parafuso também para angulação do produto, tá? E também, claro, vem com um manual de instruções, né? Ele é feito de um material plástico comum e até que tem um design agradável. Não é lá aquelas coisas, tá? Mas ele tem uma gradezinha cinza ali na parte da frente que traz um ar mais bonito para o aparelho. A lente dele é uma lente bem grande, tá? Inclusive a gente consegue olhar lá dentro do projetor, mas eu não recomendo que você faça isso com o projetor ligado, porque tem um foco de luz ali muito forte que pode te deixar cego por algum tempo aí, tá? Então não arrisque não. Na parte lateral do produto a gente tem acesso às rodas de ajuste de angulação e também de foco, os dois manuais, tá? E ainda na lateral nós temos um suporte para um filtro de poeira, onde você encontra também ali a saída de áudio, tá? Que é bem forte, mas eu já vou comentar sobre o áudio mais pra frente com vocês. Bom, vale lembrar que o sistema óptico desse projetor não é selado, então eu recomendo, tá? É importantíssimo que você crie de repente aí uma rotina semanal pelo menos, tá? De limpeza do filtro ali do projetor, tá? Para prolongar a vida útil dele. Já na lateral oposta, né, do outro lado ali, a gente tem a saída de ar quente do projetor e por ali a gente percebe um pouco do ruído do sistema de resfriamento do produto, tá? Que eu já vou comentar também com vocês. E na parte traseira a gente tem as conexões do aparelho, tá? A gente tem uma conexão VGA, a gente tem dois USB, a gente tem um único HDMI, tá? A gente tem uma entrada de áudio e vídeo para fone de ouvido e também uma entrada RJ45 para conexão de cabo de rede. Ah, e ele tem também uma tampinha de plástico que fica presa ali com um elástico para você não perder e para você também não esquecer de tampar a lente do projetor, tá? É importante que você tampe sempre ali, como é uma lente super simples, né? Vai ficar atraindo poeira e tal, então tampa ali, tá? Então eles colocaram ali uma cordinha super simples, mas é só para você não perder a tampinha e também para você sempre se lembrar de fechar ali quando desligar o projetor. E por fim, na parte de baixo a gente tem, né, tirando as borrachinhas ali do projetor, a gente tem o acesso ali para de repente você instalar ele num suporte de teto. Bom, ligando o projetor aqui pela primeira vez eu me surpreendi, tá gente? Porque a potência do brilho, pelo menos ali na página inicial do produto, me deu uma sensação de que era o melhor projetor que eu já tinha visto na vida. É muito brilhante, cara. Nossa, eu fiquei impressionado. E ali a gente já vê também a interface do Android 9 do aparelho, tá? Que é bem bonitinha até, tá? E a gente já tem alguns aplicativos pré-instalados e também a gente tem uma App Store
com milhares de aplicativos como Disney Plus, Prime Video, Plex, Red Bull TV, Paramount e uma série de outros aplicativos para você se divertir aí. Inclusive tem games também disponível ali na loja, tá? Só que, infelizmente, né, como já era de se esperar, nada ali é certificado. Então, se você for acessar o Netflix, você não vai conseguir o Netflix em Full HD. Por isso eu sempre recomendo que vocês utilizem ou um console de videogame ou um box TV, como um Mi Stick, um Amazon Fire Stick. Inclusive, tem link aqui da nossa loja da Amazon lá e é um melhor lugar para você comprar esse tipo de dispositivo, tá? Em termos de ajustes ali, pelo menos no menu inicial, são poucos, tá? Tem ali as configurações de Wi-Fi, de Bluetooth, de aplicativos, idioma, que pode inclusive ser colocado em português, tá? De seleção de conexão, de restauração e também sobre. Já ali em configurações de projeção, a gente tem apenas ali as configurações do protetor de tela, do modo de instalação, né? Do trapézio de 4 pontos, o que é bem interessante aí, porque aí já possibilita que a gente possa colocar o projetor lateralmente e depois fazer a correção manual ali de keystone dentro do aplicativo, né? E nada de ajuste de imagem, tá? Mas eu tenho certeza que na conexão HDMI, quando a gente conectar alguma coisa a ele ali, a gente vai clicar ali nas configurações do controle remoto e ó, vai aparecer. Se não aparecer eu vou ficar muito desapontado. Bom, em termos de recursos, o aparelho conta com Bluetooth, conta com Wi-Fi, tá? Ele é especificado em 9.800 lumens de brilho, mas eu já expliquei para vocês também em outros vídeos aqui do canal que as informações de brilho, de contraste nesses projetores de entrada aí são meio complicadas, né? São meio controversas, digamos assim. Bom, e como eu disse, pessoal, logo que eu liguei, o brilho me impressionou bastante, tá? Mas ao reproduzir um conteúdo ali, parece que a potência deu uma caída. Ainda assim, ele é capaz de projetar em um ambiente controlado, por exemplo, em uma tela Pérola Negra V1 Max Ultra aqui, que eu testei ele, e entregar, claro, um bom resultado. Uma coisa que eu achei bacana é que o sistema operacional dele não apresentou nenhum tipo de travamento, tá? Mas, como ele usa um sistema de infravermelho para comunicação entre o controle remoto e o projetor, é muito importante que você esteja sempre ou próximo do projetor ou que você aponte para ele, tá? Agora vamos falar do áudio do projetor, pelo menos a minha impressão referente ao áudio, tá? É um áudio alto? É um áudio muito alto, porém tem uma deficiência de grave, tá? Ainda assim, ele vai te entregar uma qualidade muito bacana, inclusive melhor que muita TV que tem no mercado, tá? É uma qualidade bacana sim. Se tivesse um grave um pouco melhor, seria, claro, muito mais agradável, mas ainda assim você vai se virar muito bem com esse projetor aí em termos de áudio, pode ficar tranquilo. Uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de mencionar aqui é a distância de projeção, tá? Isso é algo que você tem que se atentar aí no seu ambiente, porque vai que você compra o projetor aí, chega em casa e fala, poxa, cadê a imagem? Não dá, né? Esse projetor ele tem uma distância que não me agradou, tá? São 3,75 m aproximadamente para você conseguir uma tela de 100 polegadas. Isso aí eu achei um ponto muito negativo nele. E quando eu falo 3,75 m, eu estou considerando ali um espaço útil atrás para eu poder conectar um stick, um Amazon Fire Stick ou um cabo HDMI, tá? Eu não estou contando da frente do projetor até a tela, estou contando da tela até a parte de trás do projetor, dando uma folga ali de pelo menos 10 centímetros. E aqui na Pérola Negra V1 Max Ultra, ele se comportou muito bem em ambiente com iluminação natural, né, com a luz do dia entrando no ambiente, porém com uma luz média, tá? Não com uma luz muito forte. Já com as luzes acesas aqui, as janelas fechadas, ele se comportou bem demais, tá? Então dá sim para você ter uma boa experiência na sua casa, caso você saiba controlar a iluminação do seu ambiente para a luz não chegar diretamente na tela. Eu sempre estou falando isso nos vídeos, porque é muito importante vocês terem essa visão. Assistam os vídeos aqui do canal, tá? A análise que eu faço aqui da resolução de imagem dele não é das melhores quando eu estou utilizando o próprio sistema operacional ali do projetor. Agora, quando eu conecto um dispositivo externo nele, um Mi Stick, um Amazon Fire Stick ou o meu console de videogame, aí sim eu vejo que ele sim tem uma boa imagem, tá? É ruim a imagem, por exemplo, do YouTube nele? Não, não é ruim, é ótimo, tá? Mas se você tiver aí a possibilidade de investir num stick, num console de videogame, aí você vai ter uma qualidade bem melhor. Bom, e aí com o console de videogame ligado nele, com o stick ligado nele, né? Ele só tem uma porta HDMI, é importante lembrar isso, tá?
aí você pode fazer, né, a configuração nos menus ali dele, que vai aparecer as configurações de imagem para você fazer os seus ajustes ali pessoais, tá? Aí já melhora a coisa, já fica uma coisa mais interessante. Eu testei ele aqui, gente, na minha tela da Progestelas de 133 polegadas Mate White, tá? Mas por conta da distância, como eu disse, a distância dele não é bacana, tá? Mas por conta da distância aqui eu não consegui atingir as 133 polegadas. A minha sala aqui tem 5,5 metros, tá? E a distância da tela para o projetor ficou em cerca ali de 3, 4 metros, alguma coisa assim, tá? Então eu não consegui preencher toda a tela, mas ainda assim, num ambiente com iluminação controlada, que é a minha sala de cinema aqui, ficou uma imagem fantástica, tá? Eu fiquei impressionado, mesmo na tela branca com as luzes acesas. Vocês sabem que as luzes frontais da minha sala ali chegam diretamente ali da metade da tela para baixo, elas iluminam bastante e mesmo assim ele se mostrou um projetor bem competente. Agora, em ambiente escuro, aí sempre, né, a gente tem uma boa experiência e a qualidade dele é sim uma qualidade muito boa, tá? Vai te entregar aí uma experiência muito satisfatória, muito agradável, você vai gostar bastante. Eu testei ele também na Progestelas de 133 polegadas de alto contraste e ó, deu bom, viu? Ficou bacana, ainda ganhei mais um contraste ali. Eu não vou nem mencionar o contraste do projetor, porque esses projetores de entrada, gente, não existe, né, a forma precisa de avaliar isso, né? Só se eu tivesse um equipamento profissional aqui. Então, eu prefiro não comentar sobre contraste em projetores, porque mesmo projetores profissionais, quando a gente vê ali com contraste de 1 milhão, 2 milhões para 1, você nunca vai ter como medir isso para saber se isso é verdade ou não, né? E assistam lá a entrevista com o Paulo Sérgio Corrêa para vocês entenderem do que eu estou falando. Bom, vamos passar para a qualidade de áudio e também a minha experiência aqui jogando videogame com ele, tá? Que é a parte do vídeo que eu mais gosto. Como eu gosto de jogar um videogamezinho, viu, gente? O áudio dele, como eu disse, é um áudio muito alto, gente. É alto demais. Poderia ter grave? Poderia sim, tá? Mas ainda assim ele é um belíssimo projetor, faz um trabalho belíssimo ali em termos de áudio, tá? Um áudio muito alto. Em termos de distorções, não, assim, você pode aumentar até uns 80% ali que vai dar bom, tá? Pode ficar tranquilo. Bom, galera, eu não podia deixar de testar também com videogame, né? Eu liguei o Xbox Series X nele aqui, a experiência foi muito legal, tá? Ainda que a gente perceba ali uma diferença da qualidade de imagem de um projetor de entrada para um projetor profissional, tá? Porque tem sim, não tem nem o que falar, né? Tem diferença. Mas ainda assim, a experiência que você vai ter vai ser tão agradável, tão legal, que você nem vai... Se você comprar um projetor como esse e nunca tiver visto um projetor profissional, tá? O que eu tô querendo dizer é isso. Se você compra um projetor como esse, chega na sua casa, você liga e você fala assim, uau, que é isso, né? Porque sim, entrega uma boa qualidade, um bom brilho e em videogame também não tem um input lag alto não, tá? O fabricante indica que é 17 milissegundos. Eu não tenho condições aqui de fazer a medição de input lag para falar se é isso mesmo, né? Nem de brilho também, eu nem gosto de fazer... tentar fazer a medição de brilho ali, porque eu não tenho o ambiente ideal, nem o parâmetro ali que a ANSI pede para fazer a medição de brilho nos projetores, então eu prefiro ter a minha sensação ali no olho, nos ouvidos e na minha sensação utilizando o produto, e a sensação que eu tive com ele foi das melhores, tá? É um produto muito bacana, tem sim seus defeitos, tá? Ele poderia ter foco automático, ele poderia ter de repente um grave melhor no sistema de áudio, mas a gente está falando de um projetor de baixo custo, né, e com uma boa qualidade de imagem, um bom brilho, para você se divertir aí com a sua família, tá? Em games, olha, gostei demais, gostei bastante. Acho que não passa de 20 milissegundos não, tá? Bom, galera, só lembrando vocês que tem link aqui na descrição do vídeo, tanto para o Q10W como do Q10W Plus, e eles estão em promoção no AliExpress. Aproveitem que o preço tá bem bacana e você não vai se preocupar com taxa de importação, porque já tem estoque do produto aqui no Brasil, beleza? É isso, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima, se cuidem aí, tchau, tchau! So
can run.